Bom dia! Bem-vindos ao nosso 5º episódio do Café com MAB. E hoje estamos aqui para tomar café juntos e conversar sobre acupuntura, medicina tradicional chinesa, sua aplicação na odontologia, para a gente mesmo como paciente ou até mesmo para fazer os tratamentos para os seus pacientes. Então, eu estou tomando meu cafezinho aqui hoje. Sabe que eu parei para pensar que nenhum dia eu falei o que eu estou tomando? Então, vejam. Eu estou tomando café com óleo de coco e derribose. É um café mais revigorado, assim. Bom dia, né, Regina? Tudo bem? Estamos tomando um cafezinho aqui hoje com óleo de coco, acabei de falar. Oi, Graça, bom dia, tudo bem? Bem-vindas a mais um episódio de Café com MAB. Bom, eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas para quem não sabe, o que é MAB? MAB é o meu curso de microsistema de acupuntura bucal, em que eu falo sobre a relação desses pontos e meridianos que se correspondem aos dentes e às regiões bucais com todo o nosso sistêmico. Bom dia, doutora, tudo bem? E cada dia eu estou falando sobre um assunto, um ponto de acupuntura, uma região, uma aplicação. Então, justamente, sabe o que eu pensei? Vamos mudar a cor da caneca? Ó, combina com os meus quadros ali. Verdade. Gente, antes de começar, deixa eu perguntar para vocês que estão aqui. Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão? Porque todo dia eu paro e fico pensando, sobre o que eu vou falar hoje? E eu tenho bastante coisa para compartilhar. Mas tem alguma dúvida, alguma coisa específica que vocês queiram saber? Coloca aqui nos comentários para mim, para eu poder conversar nas próximas lives. A ideia desse projeto é mais ou menos 30 dias de café. Então a gente vai até o começo de dezembro fazendo essas lives, então vai dar pra gente conversar sobre bastante coisa. Hoje, deixa eu botar uma imagem aqui para vocês e nós vamos falar... antes deixa eu falar uma outra coisinha aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o meridiano do estômago. Mas espera, nós vamos falar sobre estômago, mas você não gosta de falar sobre odontologia, sobre dentes? Sim. Mas o meridiano do estômago é um dos principais meridianos relacionados à área que você atua. Você sabia disso? O meridiano do estômago, ele está... Nossa, aqui ficou bem a imagem. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Aí. Mas fica pequenininho. Mas tudo bem. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa imagem maior, mas eu já vou mostrar para vocês aqui numa outra imagem. Bom dia, doutora Patrícia, tudo bem? Hoje falaremos sobre o canal O Meridiano do Estômago. Bom dia, doutor João. Hoje estamos tomando café com óleo de coco na xícara azul. Convido vocês também. O meridiano do estômago, ele pertence ao elemento terra, tá? Dentro dos 5 elementos da medicina chinesa. E ele tem um horário de funcionamento. Eu acho que um outro dia eu vou falar somente dos horários, é bem legal, mas eu vou comentar um pouquinho com vocês hoje já. O que seria o horário de funcionamento do meridiano? O horário de funcionamento do meridiano é a hora que ele está na sua maior potência energética. Ou seja, a máxima expressão da energia desse meridiano se dá das 7 às 9 da manhã, do meridiano do estômago. Por essa razão, os orientais tomam um café da manhã tão robusto, porque das 7 às 9 da manhã você tem a maior potência energética do seu meridiano do estômago, ou seja, a capacidade de processar e absorver alimentos vai ser muito maior. Daí vem aquela expressão, tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Por quê? Você tem a máxima expressão do seu sistema energético do estômago pela manhã e ali quando você come, aquela quantidade maior de alimentos, você vai ter uma absorção de nutrientes melhor, um processamento melhor e por aí vai. Cada grupo de meridianos também tem
o seu pico máximo de horário de funcionamento. Aí a gente tem uma coisa chamada relógio biológico, que é um tema a mais para a gente estar conversando. O meridiano, bom dia, doutora, tudo bem? Cafezinho? Estamos falando sobre o meridiano do estômago. O meridiano do estômago, ele é acoplado ao meridiano baço-pâncreas, né, que tem natureza Yin. O estômago, ele tem uma natureza Yang, ele é considerado uma víscera, né, dentro da medicina chinesa. Ele tem ao todo, gente, 45 pontos. Deixa eu pôr a imagem aqui de volta. Ele começa no olho, né, próximo ao olho, só que a imagem aqui, eu tô bem em cima dela, acabei de ver, né? Mas ele começa aqui no olho e vai descendo. Deixa eu botar aqui. Ele começa aqui no olho e vai descendo. Aqui ele sobe, pega um ramo e vai até o dedo do pé. Então ele percorre todo o corpo. Mas como o estômago está diretamente relacionado à boca, pelo sistema digestivo, né, a princípio, isso é muito básico, né, da nossa fisiologia, da nossa biologia, então a boca, né, faz parte do sistema digestório, né, agora. Mas dentro da medicina chinesa, olá, doutor, tudo bem? Dentro da medicina chinesa, a boca, ela é o órgão de abertura do elemento terra, que corresponde ao acoplamento do estômago com o baço-pâncreas. Então, há muitos aspectos da boca em geral, uma gengiva mais inflamada, uma boca toda ulcerada, por exemplo, vão estar refletindo aspectos, né, desse sistema energético do estômago e do baço-pâncreas. Quando algumas pessoas falam, ai, me deu um calor no estômago, né? Parece até uma coisa assim de calor no estômago, né? Mas dentro da medicina chinesa isso tem razão de ser, porque calor e frio faz parte dos elementos de padrão de desarmonia dos sistemas energéticos. Então você pode sim ter um fogo, um excesso de yang, né, dentro do estômago, e isso pode sim se refletir de forma de calor interno na sua boca. Uma herpes, por exemplo, você sabe o que é um calor interno. Eu mesma estou aqui, mas acho que não vai aparecer. Eu estou com uma pequena acnezinha aqui vindo. A gente sente, né, aquele avermelhado, a gente sente aquele calor, né, vindo junto com a pele, né, quando a gente tem um pequeno calor interno. Isso acontece também na boca, quando acontece uma gengivite, quando a gente tem alguma erupção vindo. E dentro da medicina chinesa nós vamos ter pontos, vocês já viram, o IG4, por exemplo, é um ponto que ajuda a tirar calor. Então ele já entraria numa combinação de pontos quando você chega nesse tipo de diagnóstico. Lógico, a gente tá falando aqui nas lives sobre pontos, aplicação, a gente tá falando bem pontual, assim, para vocês saberem que existem essas possibilidades, para vocês conhecerem um pouco melhor a região que você já atua. Então, são mais de 400 pontos que existem dentro da medicina chinesa e todos podem ser combinados de forma a ter um resultado para tratar um padrão de desarmonia. Então, e como que você chega nesse padrão de desarmonia? A gente vai descobrir o que está acontecendo com o nosso paciente através de um diagnóstico bem ampliado. E o diagnóstico pela medicina chinesa é sensacional, porque você inclui, né, elementos no diagnóstico que você já faz. Então, é uma coisa que complementa muito você. Você observar a língua e ter uma percepção de diagnóstico do paciente só olhando a língua, você ter essa percepção diagnóstica dos pontos do microsistema, você ter essa percepção diagnóstica através da leitura do pulso do paciente, e quando o paciente conta para você os sintomas do que ele tem, você consegue encadear esses sintomas através da estrela e ter uma outra leitura diagnóstica sobre o padrão dele.
Então, parece muita coisa, mas o terapeuta mais treinado, acho que a Regina tá aí ainda, pode confirmar para mim. Bom dia, Hermas, tudo bem? Cafezinho? Um terapeuta mais treinado, ele consegue fazer essas mensurações de forma bem dinâmica. Ele olha a língua, ele olha a face, ele palpa os pontos de microsistemas, observa o pulso. Isso é muito rápido para ser feito numa consulta e traz informações valiosíssimas. Olha lá, a Regina tá aí para me dizer que a Regina é acupunturista, né, raiz. Então, a gente tem uma percepção muito ampliada do seu paciente. Tanto que chega em alguns momentos, né, Regina? Ah, você está dirigindo, senão eu já chamava você na live aqui para conversar comigo. Tanto que em alguns momentos você propõe coisas para o paciente e fala, como é que você sabe disso? Você somente pela observação do seu paciente você consegue dizer mais e investigar pontos que podem ajudar no seu tratamento. Então, a medicina chinesa, ela abre a sua cabeça. Lógico, no começo, tudo que é um conhecimento novo bagunça a nossa cabeça, não é mesmo? Porque você tá lá com todos os seus pensamentos ordenados e de repente entra um novo conceito que muda tudo e gira. Então, no começo, você fala, nossa, mas é difícil? Sim, mas por isso que a gente ensina através do método, e não é só eu, tem vários cursos que ensinam isso também, mas a gente fala do microsistema, fundamenta através dessa região, porque é a partir daqui que a gente vai estar atuando, mas relaciona com todos esses elementos. Então, você consegue com o tempo ter essas conexões. E hoje a gente vai estar falando aqui mais sobre o canal do estômago. Então, o ramo principal do meridiano do estômago, ele desce pela mandíbula, né? Ele nasce aqui abaixo do olho e ele desce aqui pela mandíbula no ponto E5 até o lado anterolateral do pescoço. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, olha só, isso é mais legal assim. Descobrir esse filtro do músculo, é bem legal. Então você desce aqui com ele, aqui a gente já tá no ponto E7, vai lá para cima pro E8, então a gente tem essas relações musculares e daqui a gente desce ao longo do esôfago e através de um ramo, o canal do meridiano do estômago se conecta com os órgãos do baço pâncreas e vai percorrendo através desse ramo do superficial do meridiano do estômago, pela linha do mamilo, pela borda costal, atravessa a lateral do músculo reto abdominal, até a região inguinal lateral do osso púbico, desce pela borda da artéria femoral, vai até a região anterolateral da coxa e termina entre os metatarsos até o segundo dedo do pé. Então, bem interessante. Tá, legal, mas, Regiane, eu tô tratando a boca aqui, que eu quero saber se o meridiano passa até lá. Bom, vamos falar de quais são os pontos que você pode usar no seu dia a dia, não é mesmo? Nós temos inúmeros pontos de acupuntura nessa região, né? Mas nós podemos ter também, escolher alguns pontinhos. Você não tem pacientes com dor articular, né, com dor facial, com paralisia. Então, uma das aplicações do meridiano do estômago, deixa eu colocar aqui essa imagem que fica um pouquinho mais neutra para a gente ver agora, né? Dor, adormecimentos ao longo desse meridiano, frieiras, parestesias, paralisias podem ser tratadas por esse meridiano. Além lógico, né, as questões gástricas, né, que possam ocorrer. Mas paralisias ou espasmos na face, a própria acne, né, que eu acabei de falar com vocês, a obstrução nasal, corizas, né? Bom dia, Cris, tudo bem? Tomando cafezinho e estamos falando sobre o meridiano do estômago. Até mesmo paralisias, espasmos, paciente com cansaço, com tremores, com ulcerações na mucosa. Bom dia, Cris.
Ulcerações na mucosa, isso não é relevante para o dentista? Como não, né? Veja, é somente... Ah, vocês se conhecem, que legal, que tudo vocês. Então a Cris e o Hermas, que joia. Soraya, bom dia. Uma pequena marcação de indicação do canal do meridiano do estômago, ulcerações na mucosa. Lá uma coisa simples, dentre tantos sintomas. Mas para nós dentistas, que bom ter, né, um meridiano que possa, né, trazer essa terapêutica para nós, não é mesmo? Por isso é bom vocês saberem a localização de alguns pontos de relevância e principalmente função energética, porque você vai ponturar lá um ponto gatilho, legal, vai ter aquele relaxamento muscular. Nossa, mas se você pode usar um ponto que tem uma função mais específica, não é bem melhor? Não potencializa o tempo, o pouco tempo que você já tem? Então isso é bem interessante, eu sou apaixonada por isso. Mas que legal, a Cris e o Hermas são amigos. Ah, o Hermas é nosso aluno do curso de microsistema. O Hermas é um aluno bem aplicado, sim, acompanha os módulos bem bonitinhos, a gente sempre está discutindo casos. Eu gosto do jeito que você pensa, Hermas, você já pegou a linha, né, base, de você pensar no raciocínio, né, que você tem que construir quando você vai fazer a leitura do diagnóstico do paciente. O Hermas já está um passo à frente. Bom dia, Dr. Luiz. Eu falei para vocês agora há pouco das possibilidades que você tem de ampliação de diagnóstico quando você considera a medicina chinesa. Você vai colher informações a mais, né? Sobre os sintomas, leitura do pulso, da língua. Você também é, né, Cris? Eu sei, é que você tá como Cris. Aham, minha querida, estamos todos juntos. Então, não tem problema, Cris, você tá atrasada. Você vá lá no módulo 7, que eu fiz um módulo dinâmico bem legal para vocês. Eu sei que aqui não é. Eu acho que eu tenho que fazer uma live com vocês também. A gente já vai fazer, né, o nosso próximo workshop. Mas o módulo 7, ele tá dinâmico. E ele agrupa quem tá atrasado, quem tá começando, quem não tá perdido e quem já tá mais adiantado. A gente fez uma prática, assim, tipo... O que faz em cada situação, quando você tem um paciente com náusea, tá na tua cadeira, o que você faz, o que você precisa, o que você considera, quando você tem um paciente com dor de ATM, o que você faz? Então, assim, o módulo 7, ele tá bem dinâmico, porque daí quem tá começando, vendo aquele encadeamento, a hora que ele for estudar os módulos anteriores, ele fala, eu tenho que ver isso é legal, eu preciso saber, já dá uma referência. E quem já está mais adiantado, tipo Hermas, ajuda a solidificar. Então foi uma dinâmica diferente lá que eu propus no módulo 7. Mas para quem está conhecendo o assunto, que está aqui hoje tomando café com a gente, estamos falando sobre as possibilidades terapêuticas da acupuntura, né? Vamos voltar. A gente vai ter outra turma de microsistema esse ano ainda, tá? Ela vai começar em dezembro. Tem uma masterclass gratuita no dia 3, 4 e 5 de dezembro, para quem quiser assistir as aulas introdutórias, são gratuitas e vão ser ao vivo. Caso alguém queira aprofundar os conhecimentos, aí pode se inscrever no curso depois, mas a masterclass está aberta para quem quiser, né, dar um passo a mais. Aqui durante o nosso café, a gente já vai estar dando dicas especiais para vocês, tá? Bom, meridiano do estômago, vamos voltar lá. Estávamos falando que ele é interessante para úlceras na mucosa, questão de tremores, cansaço, né, e bocejo. Por que cansaço? Deixa eu fazer um adendo aqui. O acoplamento do estômago com o baço pâncreas, pertencente ao elemento terra, ele rege a questão muscular. Então, fraqueza muscular, cansaço muscular pode ser potencializado ativando esses meridianos, tanto do estômago quanto do baço pâncreas. Então, a gente tem esses sintomas que podem ser colocados e melhorados, né, usando esses. Deixa eu colocar aqui para vocês uma coisa bem especial. Eu quero falar especificamente de pontos para a gente ser um pouquinho mais prático, até porque
Ah, legal, Cris. Pode indicar. No link da minha bio tá a página base, que tem mais informações, e lá a pessoa pode se inscrever e deixar o e-mail. Ah, a Graça. Ah, legal, Graça. A Graça não é da área, a Graça não aplicaria isso num paciente, mas o conhecimento da medicina chinesa, né, Graça? Como a Graça está colocando aqui, ele é tão ampliado que você pode, a Graça pode ouvir a gente falar aqui dos pontos, ela pode usar nela mesma, né? Ela pode, de repente, usar em alguém que tá com ela, pode massagear esse ponto em outra pessoa, pode entender melhor. A gente tá aqui para evoluir nessa existência, né? Então, todo conhecimento sempre é útil, né? Principalmente quando a gente consegue acionar esse conhecimento. Então, todos são bem-vindos aqui nas lives, tanto os profissionais dentistas, quanto os médicos ou os demais profissionais da área da saúde, como também os pacientes. Todos vocês são bem-vindos, porque a gente está falando, né, de conhecimento, esse conhecimento mágico da medicina chinesa. Quero falar para vocês de 3 pontos específicos, né? Deixa eu voltar aqui naquela imagenzinha que eu estava mostrando do videozinho dos músculos, né? Ponto estômago 2, aqui, logo abaixo, né, da região orbicular. O ponto estômago 3, próximo, né, à asa do nariz. Ponto estômago 4, na comissura labial. Ponto estômago 5, ele fica em frente ao músculo masseter, ao lado da artéria. E o ponto estômago 6, que ele fica na proeminência do músculo masseter, logo atrás aqui. Então, a gente, quando você morde e essa região aqui fica mais distendida, esse aqui é o nosso músculo masseter. Bem na proeminência desse músculo nós temos o ponto E6, tá? Bom dia, Ivanil, tudo bem? Tomando cafezinho e falando sobre pontos de acupuntura. A gente tá tomando café, então aqui o ponto E6. E se você subir um pouquinho aqui nessa borda do músculo, na depressão formada pelo arco zigomático, na mesmo alinhamento aqui do masseter, nós vamos ter o estômago E7. Tá, agora eu quero falar para vocês um pouquinho para que servem esses pontos na sua vida. O que você vai fazer com essa... Bom dia, tudo bem? Deixa eu deixar essa imagenzinha aqui, apesar que ela não tem assim tanto, ela tá mostrando aqui o ponto estômago 6, tá? Essa imagem está mostrando o nosso ponto estômago 6. Vamos lá. Para que serve o ponto estômago 4 aqui? Logo na comissura labial. Ele serve para paralisia facial, para dor do trigêmeo, para tiques, né? Para quando o paciente tem aquele pequeno espasmo, e também para hipersalivação. Você imaginava que um pontinho aqui de acupuntura no canto da boca ajudaria a nivelar ou a equilibrar a salivação do seu paciente? Olha que interessante isso. Ponto estômago 5, que ele vai ficar aqui, né, em frente ao músculo masseter, né, ele também vai ter essas indicações para paralisia facial, ele também serve para dor de dente, para dores no trigêmeo, e para esses espasmos musculares que você tenha nessa região. O ponto estômago 6, que é bem na proeminência do músculo masseter, ele também vai ser bom para paralisia facial, vai ser bom para odontalgias, para dores de dente, para dores do trigêmeo, para trigeminalgia, né? Também aqui o estômago 6, ele é interessante para... Olá, bom dia, doutora Mariane. Estamos falando sobre o canal do meridiano do estômago e algumas funções de alguns pontos. Ponto estômago 6, que fica nessa proeminência do músculo masseter, ele vai ser bom então para paralisia facial, para dor de dente, para dor no trigêmeo, para otidite, espasmos dos músculos mentonianos, também ajuda no torcicolo e dores no pescoço. Então, gente, seu paciente que sentou na sua cadeira
que tem alguma... que ele já ficou assim meio desconfortável. Esse ponto aqui, que é o mesmo que está aparecendo aqui na imagem para vocês, que é o ponto estômago 6, ele também tem efeito na cervical. Então, vale a pena ponturar, vale a pena estimular, vale, porque às vezes você não pode fazer uma massagem no pescoço do seu paciente, não é mesmo? Às vezes não cabe para você, profissional, mas você pode estimular um ponto aqui e ter esse efeito atrás. Isso explica pela acupuntura por que às vezes você faz alguns procedimentos aqui e o paciente se sente melhor de outras situações. Fala, nossa, mas o que tem a ver? Parece que melhorou, mas a gente nem mexeu ali atrás. Por outro lado, a recíproca também é verdadeira. Por que o paciente que tem bruxismo, vamos pegar aqui a questão do músculo de volta, né, que está passando ali a musculatura. Por que o paciente que tem bruxismo tem dor cervical, né? O que acontece? Porque a gente tem não só essa conexão de fáscias musculares, como a conexão muscular que a gente tem, mas a gente também tem essas relações entre os meridianos. Então a gente tem a atuação desse ponto na cervical e a gente também pode ter, por exemplo, quando você sobrecarrega esse ponto ou quando acontece alguma situação mais tensa, você também vai ter algum pequeno relacionamento. Por isso é interessante você ter esses pontos também para tratamento, né? Para você poder estimular. E por último, vou falar aqui para vocês do ponto estômago 7, que ele sobe aqui do masseter e ele fica na depressão formada pelo arco zigomático e a incisura mandibular. Fica bem nessa regiãozinha aqui. Incisura mandibular, arco zigomático, nós temos o ponto estômago 7. Para que ele serve? Paralisia facial, trigeminalgia, dor do trigêmeo. Aqui ele também já vai ter um efeito positivo para conjuntivite, artrite temporomandibular, então disfunções de ATM, né, dores de ATM, além de também esse ponto ter um efeito em dores de dente. E ele vai ter um efeito também para ouvido, ou seja, otites, e uma coisa que o pessoal me perguntou muito no workshop do sábado passado, zumbido. Tanto os médicos, né, João, você tá aí ainda? Quanto os dentistas sempre recebem pacientes com zumbido nos seus consultórios. Zumbido que vem normalmente associado a disfunções temporomandibulares em muitos momentos, né, para o dentista. E não só esse, não é só o ponto estômago 7, nós temos vários pontos aqui de triplo aquecedor, de vesícula biliar, né, de intestino delgado. Nós temos mais meridianos passando nessa região que também podem ter um efeito bem positivo em tratamentos de zumbido. E como, né, diria o meu amigo Hermas, né, o raciocínio de tratamento que a gente tem que ter para fazer um tratamento de zumbido, por exemplo, né? Você pensar que predispôs aquele paciente a ter, qual o padrão, né? A gente tem um sistema energético importante aqui, que seria o da água, né? Do rim e da bexiga, que rege a questão dos ossos, que se expressa através do ouvido, que a gente também tem que equilibrar num caso assim, não é só ponto local. Então, a gente tem uma referência, uma relação interessante quando a gente pensa em tratamentos pela acupuntura. Pessoal, hoje nós falamos um pouquinho do meridiano do estômago e um pouquinho, né, de pontos que a gente tem aqui, só do ponto estômago 4 até o estômago 7, 3 pontinhos, 3 dos muitos pontos que compõem a face em geral e todos os elementos, né, que a medicina chinesa traz aqui pra gente através dos meridianos. Eu quero convidar vocês amanhã eu vou fazer, acho que o café com Mab de manhã mesmo assim, pra gente não perder o ritmo, mas à noite, às 8 horas, eu vou fazer uma live maior, mais longa, tá? Aqui no Instagram mesmo, mas eu também vou transmiti-la pelo YouTube, pra quem não tem, né, Instagram. Então, a gente vai estar falando sobre o que
dos microsistemas, que pontos você precisa saber para a sua prática. Então, amanhã nós temos uma live com um ritmo um pouco diferente, já mais para ritmo de aula. Ainda não é a aula igual vocês vão ter na Masterclass lá, que é uma aula montada, bem direcionada ao vivo. Mas já é uma dinâmica um pouco mais abrangente. Aqui nós estamos falando ponto a ponto, né? Regiãozinha a regiãozinha. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Ô, Lúcia, eu tô acabando agora, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no nosso Café com Mab, tomando um cafezinho e falando sobre medicina chinesa. Por favor, coloquem aqui nos comentários sugestões para as próximas lives de assuntos e temas que vocês queiram ouvir e ver. Bom dia, João. Estamos encerrando o nosso cafezinho, falando sobre o meridiano do estômago hoje. Tem algum assunto, algum tema que vocês queiram que eu fale dentro da medicina chinesa? Alguma coisa do interesse de vocês? Coloca aqui nos comentários, me manda no direct. Eu vou deixar lá Oi, chegou, Regina. Tô terminando agora. Depressão. Tá, Hermas, vou deixar anotadinho aqui. Depressão. Eu falei sobre ansiedade quando eu falei do ponto em Tang do VG20. Mas eu não falei sobre depressão. Tá bom, anotadinho. Alzheimer, legal. Opa, vocês são afiados, ó, meus alunos, que orgulho de vocês. Mas Alzheimer eu já... Tá, ambos esses assuntos, como a gente tá aqui numa live do Instagram, e a gente não tá falando somente de medicina chinesa, tanto depressão quanto Alzheimer eu vou linkar com a odontologia também, tá, gente? Porque daí tem pontos campos de interferência que são bem interessantes da gente relacionar aqui. Deficiências nutricionais, umas coisas bem interessantes que a gente tem que considerar também. DTM sempre estamos falando, Ivani. DTM é o meu melhor exemplo, né, da acupuntura, mas vamos sim conversando. Mais alguma sugestão? Pessoal, eu estou trabalhando aqui 10 minutos, então obrigada pela presença de vocês, tenham um bom dia e amanhã a gente se vê novamente, tomando café de manhã e à noite, às 8 horas também, para uma live maior. Convide seus amigos e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos!